Capricórnio, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de agosto. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Capricórnio, bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E a gente vai ver então hoje o que os nossos guias e mentores têm para nos dizer sobre o mês de agosto que está se iniciando. Hoje a gente vai começar com uma energia do oráculo da semente estelar. A gente vai ver as energias que vão predominar o seu momento no mês de agosto. E em seguida vamos fazer uma leitura com o tarô para poder destrinchar essa energia, ok? Por isso vamos ver primeiramente qual é a energia que está comandando o seu mês de agosto. Capricórnio, mês de agosto. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Capricórnio, mês de agosto. Eita, caíram 3, mas ó, a gente vai aceitar. Cracked open. Quebrando uma abertura. Rock bottom. Surrender to the alchemy of life. Fundo do poço. Se entregue à alquimia da vida. The Seven Star Sisters. As 7 irmãs estelares. Dando a luz a novas criações. Tapeçaria da vida. Expressão. Starbathing. Banho de estrelas. Corpo de luz. Grelha cristalina. Transmissão e ativação. No final do deck, Weight of the World. Peso do mundo. Limites, deixe passar, não é seu para carregar. Bom, o que eu vejo aqui, Capricórnio? Eu vejo que o mês de agosto vai ser profundamente pesado e milagroso ao mesmo tempo. Por quê? É como se você estivesse passando por aquele momento que é dos momentos mais difíceis da sua vida. Só que você não vai sentir que é um dos momentos mais difíceis da sua vida, porque mesmo no meio dessa dificuldade, você vai entender o porquê que aquela dificuldade está ali. E porque você entende, é como se você acessasse um outro nível de consciência, um outro nível de presença, um outro nível de aceitação, que você não tinha conseguido chegar até agora lá. Por isso, imagina, acontece uma situação muito difícil, muito horrível, não quero dar nenhum exemplo porque a gente também atrai muita coisa. Eu não quero falar em nenhum exemplo em palavras, mas imagina aí uma situação que você tem muito medo que aconteça. E, por algum motivo, essa situação acontece. Quando ela acontece, você, ao invés de ficar desesperada, como é aquilo que você imaginava que iria ficar quando aquilo acontecesse, acontece o contrário. Você fica assim, que interessante, então isso aconteceu por causa disso? Então quer dizer que isso aconteceu mesmo? Então quer dizer que isso é assim? É como se você entendesse algo sobre o universo a partir desse acontecimento. Agora, é uma situação difícil? É. Só que você não vai se sentir desesperado, desesperada. Você vai saber o que fazer a partir de agora. Porque é como se você estivesse ativando conhecimentos, códigos que estão dentro de você, mas que só conseguem ser ativados depois de um determinado
conjunto de eventos, um conjunto de ativações. E as ativações são os acontecimentos da sua vida. Que interessante. Bom, está muito engraçado essas leituras, porque essas energias da semente estelar são muito profundas. Agora vamos ver com o oráculo com o tarô. Vamos ver com o tarô o que é essa energia. Vamos destrinchar essa energia do Capricórnio no mês de agosto. Qual é a energia de Capricórnio no mês de agosto? Qual é a energia de Capricórnio no mês de agosto? Como é que é a energia de Capricórnio no mês de agosto? Gratidão. Seis de ouros. Dez de paus. Oito de ouros. Dois de ouros. Ouros. Rei de espadas. Com um cavaleiro de paus no final do deck. Pois é, Capri. Eu tô sentindo um peso, um cansaço. Eu vejo esse mês de agosto sendo muito pesado pra você, pra conseguir se equilibrar e conseguir chegar a todos os lugares. Conseguir pagar todas as contas. Conseguir se desdobrar pra fazer tudo aquilo que precisa de fazer. 6 de ouros, 10 de paus, 8 de ouros, 2 de ouros. É muito esforço. Muito trabalho. Muito cansativo, muito trabalhoso, muito minucioso. E a gente termina aqui com o Rei de Espadas, porque você precisa entender que não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar com uma estratégia definida. É sobre você encontrar a sua fórmula. Encontrar o que vai fazer você ter o seu sucesso. Porque o seu sucesso não é você ficar milionário, milionária. Isso é consequência. O seu sucesso é você encontrar o seu próprio ritmo. Encontrar a forma mais eficiente e mais leve de você trabalhar. Esse é o seu sucesso. Agora, você não vai descobrir essa forma eficiente em 2 dias, não vai. Mas, diante essa dificuldade que você está vivendo e vai viver aqui ao longo do mês de agosto e adiante, vai fazer com que você desenvolva uma resistência, desenvolva técnicas que você não tinha antes. Daí o Rei de Espadas. Você junta a sua racionalidade com a sua espiritualidade, junta a sua maestria mental com a sua maestria espiritual e consegue começar a encontrar um caminho que é mais leve para você. Mas eu vejo desgaste aqui, gente. Eu vejo cansaço, não vou negar. Eu vejo aqui, até me doeu a cabeça. Quando eu tava tirando as cartas, eu senti assim uma sensação de falta de ar. Por isso eu vejo que muita gente se levando mesmo ao limite ao longo do mês de agosto, porque é muita preocupação, é muita responsabilidade e você não sabe o que fazer com tudo isso. Como lidar com tudo isso. E novamente, você precisa entender que é sobre trabalhar de forma eficiente e não trabalhar mais.
quanto mais eficiente é o seu trabalho, quanto mais estratégica é a forma que você se posiciona no mundo, tanto a nível pessoal como a nível coletivo, não é? A nível de trabalho, a nível social, você só precisa de encontrar o seu ritmo, o seu tempo de fazer as coisas e a forma mais eficiente de fazer aquilo naquele tempo. E ao longo do mês de agosto você vai entender que alterações são essas que precisam de ser feitas. Bom, qual é o conselho, mensagem ou direcionamento para Capricórnio no mês de agosto? Mensagem, conselho, direcionamento para Capricórnio no mês de agosto. Mensagem, conselho, direcionamento para Capricórnio no mês de agosto. O que é o 6 de ouros? 3 de copas. O que é o 10 de paus? Ás de copas. O que é o 8 de ouros? Outra vez o 8 de ouros. 8 de ouros debaixo do 8 de ouros. O que é o 2 de ouros? Roda da fortuna. O que é o rei de espadas? A imperatriz. Muito bom. Final do deck, 10 de espadas. Engraçado. Vê aqui o 8 de ouros debaixo do 8 de ouros para falar para você que essa leitura aqui é principalmente sobre trabalho, sobre a forma como você se coloca no mundo e serve ao seu propósito no mundo. A gente vê aqui um ciclo onde você começa a encontrar a melhor forma de você trabalhar. Porque a gente tem aqui 2 arcanos maiores, né? Os 2 primeiros arcanos maiores que saem aqui na leitura. Debaixo do 2 de ouros, a roda da fortuna, e debaixo do rei de espadas, a imperatriz. Isso me diz o quê? Você ainda tá tentando se equilibrar, mas no momento em que você descobrir a engrenagem, a roda gira. Definitivamente. E debaixo do rei de espadas, essa imperatriz me fala que no momento em que você encontra a estratégia correta e você consegue se permitir acessar os seus dons, acessar o seu conhecimento divino, aí você consegue desbravar o mundo, consegue deslanchar para onde você quiser. Mas até lá, neste exato momento, o que você está trabalhando? Debaixo do 6 de ouros, um 3 de copas, debaixo do 10 de paus, um ás de copas. É assim, debaixo do 6 de ouros, esse 3 de copas me fala em trocas justas. A sua expectativa sobre você e sobre os outros, e aquilo que você acha que os outros esperam de você e deles mesmos, está um pouco distorcido. Por isso aqui, ao longo do mês de agosto, você vai começar a aprender mais sobre não esperar tanto. Fazer só aquilo que compete a você. E tudo o resto é do outro. Você já sabe disso racionalmente. Só que inconscientemente você está sempre esperando que o outro
confirme uma expectativa que você tenha. Mas você que precisa se policiar e entender que não tem nem pode esperar nada de ninguém. Debaixo do 10 de paus a gente tem aqui um Ás de copas. Por quê? Você deixa de fazer tanto esforço e tanto sacrifício no seu trabalho e na sua rotina, no momento em que você para se cuidar, para se amar. Quando você entende que você escolhe a forma como cada tarefa vai te afetar. É você que escolhe. Porque antes mesmo de você começar a fazer a tarefa, você tem uma sensação, um pensamento, um sentimento associado àquela tarefa. Se essa sensação for ruim, então a tarefa vai ser muito difícil de ser concluída. Se você souber alimentar essa sensação para que ela seja a melhor possível, então a tarefa será muito mais fácil de ser feita. Comece a colocar isso em prática, porque aí você vai ver uma mudança drástica na sua vida. Drástica mesmo. Esse 10 de espadas no final do deck me fala muito de pensamentos conturbados, porque a gente tem um diabo debaixo do 10 de espadas. Eu vejo você se culpando muito, eu vejo você pensando em muita coisa, em muitas pessoas, naquilo que as pessoas estão pensando sobre você, naquilo que elas fizeram, naquilo que você acha que deveriam ter feito e que não fizeram, tudo. Tem muito pensamento aqui corrosivo, muito pensamento tóxico. Você precisa de limpar a mente. Você precisa de limpar a sua mente para sair do 10 de espadas e ir pro Rei de espadas. Enquanto você ainda der vozes, der espaço a esses pensamentos tóxicos, você vai continuar estagnada, vai continuar aprisionada. Mas, a partir do momento em que você abre espaço para saber escolher o pensamento que vai surgir em você, então, aí sim você vê a magia acontecer. Ok? Que mais? Mensagens, conselhos ou direcionamento para Capricórnio. Que mais mensagens, conselhos e direcionamentos podemos passar para Capricórnio? Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o 6 de ouros com 3 de copas? Caíram duas. Eita! A torre e o louco ao mesmo tempo. Uau! Vamos tirar o resto primeiro. O que é o 10 de paus com Ás de copas? Eita! Ás de ouros. Interessante. O que é o 8 de ouros com 8 de ouros? 6 de paus. O que é o 2 de ouros com roda da fortuna? O diabo. O que é o Rei de espadas e a imperatriz? O sol. Gente, eu não tenho nem palavras para essa combinação final aqui, viu? De verdade. 3 de copas no final do deck. Ó. O que mais o tarô tem para dizer para Capricórnio? Essa torre com esse louco aqui não é à toa. Há aqui uma quebra, é uma quebra mesmo que tá acontecendo. Tá vendo? Cracked open. É como se fosse um véu multidimensional que está quebrando à sua frente. Ou seja, é um paradigma. É um paradigma onde você está inserido que se quebra. Ele se quebra internamente, não é? Por isso, e você só começa a sentir
a reverberação dessa quebra. Que essa carta que saiu aqui no início, Cracked Open, é o seu corpo, os seus corpos superiores abrindo para criar novas conexões e para expandir a limitação que tinha antes. Porque imagina, gente, como se você tivesse tipo uma boneca russa, uma caixinha dentro de outra caixinha, dentro de outra caixinha, dentro de outra caixinha, dentro de outra caixinha, caixinha. O que são essas caixinhas? Cada caixinha é um conjunto de crenças, que é um paradigma. Conjunto de crenças que formam um paradigma. E que paradigma seria esse? É algo que você não consegue solucionar a um nível racional. Porque você não consegue solucionar a um nível racional, você cria como se fosse uma caixa para se colocar lá dentro. E todos nós estamos de caixa, dentro de caixa, dentro de caixa, dentro de caixas de crenças. Quando você quebra uma crença, quebra um paradigma que te limita, você entra num outro estado quântico, num outro momento de vida mesmo. E é aquilo que está acontecendo com você. O louco com a torre aqui é uma mudança muito profunda, muito, muito, muito profunda mesmo. E aquilo que me confirma aquilo que a gente está falando, tudo confirma, né? Mas aquilo que me deixa assim mais maravilhada com essa leitura é a carta do Diabo debaixo da Roda da Fortuna e a carta do Sol debaixo da Imperatriz. Essas duas cartas, nesse contexto que a gente tem aqui, são cartas que revelam muito poder. Poder aquisitivo, estabilidade financeira. Eu vejo Capricórnio aprendendo a descobrir, ou aprendendo a descobrir não, descobrindo o que vai fazer você chegar à sua liberdade financeira, o que vai fazer você chegar à sua estabilidade. Você não vai conquistar ela agora, não é ainda agora, mas a partir de agora você vai ter uma visão mais clara sobre o que estava te limitando, o que estava te impedindo de chegar lá, mas também uma visão clara e uma mente limpa para saber o que você precisa de fazer para chegar lá. Por isso esse Ás de Ouros aqui debaixo do Ás de Copas e do 10 de Paus diante a dificuldade te é oferecida uma oportunidade. E essa oportunidade, ela vem em forma de sentimento. É como se você encontrasse um estado de ser que te ajuda a desenvolver aquilo que você precisa de desenvolver. Por isso que a gente estava falando aqui, antes de você começar uma tarefa, tem um sentimento que você tem associado àquela tarefa. Quanto mais você trabalhar esse sentimento para que ele seja o melhor possível antes de iniciar a tarefa, mais você vai encontrar benefícios, vai encontrar melhoras na sua vida em todos os aspectos. Debaixo, duas vezes o 8 de ouros, a carta do sucesso. 6 de paus é o sucesso, é aquele que venceu. E eu vejo você sentindo exatamente isso. Eu venci. Eu consegui vencer na minha vida. Eu consegui encontrar o meu caminho. Eu vejo você falar isso daqui a um tempo. Mas pra já, a gente tá vendo aqui um momento um pouco tenso ainda. Onde você vai ter aqui uma ginástica pra fazer. Você tá trabalhando demais, tá fazendo demais
e dedicando tempo demais para aquilo que não é necessário, ou se esforçando demais para algo que deveria ser leve. É só quando você encontrar essa leveza que você vai conseguir manifestar aquilo que você deseja. Ok. Qual é o conselho final do Osho para Capricórnio? Qual é o conselho final do Osho para Capricórnio? Conselho final do Osho para Capricórnio. Caiu a carta da força, né, no Osho é a carta da coragem, a carta do 9 de copas, que é a preguiça no Osho, e o tolo, que é o louco do Osho. Que fantástico, gente. No final do deck, um 9 de ouros, que é a maturação, e embaixo dela um 9 de paus, a exaustão. Debaixo, ou seja, em cima dos ouros, tá o cansaço. E a gente vê aqui 999, né? 9 de copas, 9 de paus e 9 de ouros. E por que é importante isso? A gente tem 999 e tem depois o arcano 0 e o arcano 8. Ou seja, você tá mesmo chegando no final. Você tá mesmo chegando onde você precisa de chegar. Falta pouco, falta pouco. A única coisa que te falta neste momento é ter paciência com o seu processo, saber se cuidar e se amar e aprender a ter coragem de fazer diferente daquilo que todo mundo faz, de ser diferente daquilo que você sempre foi. Porque eu vejo aqui você abrindo de fato um novo caminho para você, onde você tem muita abundância. Só que esse caminho precisa de ser leve. Ele precisa de ser ajustado ao seu momento. Caso contrário, não é para você. Isso você vai descobrindo ao longo do caminho. Vai recebendo os ajustes necessários. Bom, mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever, e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.